Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre quem foram os gnósticos, Quem foram os gnósticos. E vamos colocar, O apóstolo Paulo preocupou-se com a presença, de gnóstico na igreja de Colosso. A gente pode ver a carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 23, que é um movimento já embrionário que está começando naquela época, principalmente começa na cidade de Éfeso. O apóstolo João referiu-se a eles em sua primeira carta. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, a respeito da qual tende ouvido que vem. E presentemente já está no mundo. Ele retrata isso em 1 de João 4 e 3. Dizendo-se possuidores de um profundo conhecimento, os gnósticos, espirituais, os gnósticos reduziram o cristianismo a um sistema filosófico, a basear suas pretensões numa interpretação perversa, perversa. E como, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos, nem época que se resume a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória e sabedoria, em que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. O gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Os gnósticos se opunham à simplicidade da fé cristã. Consideravam-se pensadores profundos e tentavam explicar os mistérios da criação e o problema do mal. Para eles havia três tipos de pessoas: os instruídos ou espirituais, que eram eles mesmos, os cristãos comuns, em que se equilibrava a matéria e o espírito, e finalmente os pagãos ou materiais, nos quais o espírito é subjugado pela matéria. Isso que é a confusão gnóstica da época, essa seita. Então, aplicando ao cristianismo essa heresia, ensinava que Jesus, ao ser batizado, recebeu um aeon, um espírito, mediador, ou seja, uma entidade superior que fez dele o enviado de Deus, capaz de levar os homens à verdadeira gnose, o conhecimento, o evangelho da redenção. Segundo ele, o mundo foi criado pelo último aion, um daimônio, que rebatou uma centelha da plenitude divina, com o qual deu vida à matéria. Para ele a matéria é má. Alguns gnósticos foram Valentim, egípcio, que pregou em Roma entre o ano 135 a 160. Retirou-se para Chipre, onde fundou uma seita contemporânea de Valentim. Ordenou que seu filho, que faleceu ainda moço, cheio de vício, fosse honrado como um deus em sua seita. Era indiferente a desordens sensuais. Marcião, da mesma época, rompeu com a igreja cristã e fundou uma seita. Afirma-se que ele se tornou antagônico ao Antigo Testamento e ao Novo, chamando aquele de obra do Deus justo, e o Novo Testamento da obra do Deus bom. Então, os gnósticos, na verdade, nunca deixaram de existir. Eles estão presentes hoje em diversas sociedades secretas, em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde realiza sessões, divulga suas doutrinas. Uma página de autoria do venerável mestre Mistério Maiores, que retrata o que? Aprendemos a cumprir a vontade do Pai, tanto no céu como na terra. Para isso, a procriação em nós verifica-se por obra e graça do Espírito Santo, ou seja, nosso Senhor Jeová, o qual nos dirige numa de nossas reuniões da magia sexual. Permite a fecundação de nossa esposa, o sacerdotisa por essa obra e graça do Espírito Santo, através da ação de um só gênio. Desta forma, o parto seria sem dor, e esse filho da luz seria um novo bem-aventurado para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Então, o gnosticismo negava a ressurreição corpórea de Cristo. O gnosticismo nega que Cristo veio em carne, é por isso que está retratada na carta joanina. E esse é o gnosticismo que pregava uma salvação pelo conhecimento, um conhecimento místico, um conhecimento secreto. E na verdade a salvação, nós cremos no Cristo de uma ressurreição física, corpórea, e nós cremos, nós somos salvos não pelo conhecimento místico, secreto, nós somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus.
Então o gnosticismo ele apareceu lá na forma embrionária no século I, né, e vem de toda vigor no século II, ele aparece até antes de Santo Agostinho, né? Mas os pretextos que se analisa no gnosticismo são esses conceitos, né, que eles pregavam na época, que eles analisavam a respeito do conteúdo que se tem, né, do gnosticismo para se analisar. E uma coisa que o cristianismo desde a sua origem combateu o gnosticismo, né, o gnosticismo com toda a sua heresia, né, com todo o seu movimento que veio o gnosticismo. Então, essa é a nossa aula, que a gente pode pensar e analisar acerca do gnosticismo e que possamos estar abalizados, né, e não ser deixado levado por todo o vento de doutrina, né, doutrinas que são perigosas, doutrinas que pode nos varrer e nos levar da verdade, né, da verdade do Evangelho, acerca da simplicidade que o Evangelho tem para conosco, né, e para o retrato da salvação para a nossa vida, né. Então, que possamos estar aprendendo mais e mais da Bíblia Sagrada e que possamos viver o verdadeiro crença, né. Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos dar força para caminhar nessa jornada da igreja militante, da igreja que está à procura de viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira salvação e o verdadeiro espírito cristão, que é crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que é o Rei da Glória, que é o Senhor Deus e grande Jesus Cristo para a nossa vida e para nosso triunfo. Então o gnosticismo é um movimento herético que nasceu nesse tempo, mas morreu, mas aí está em voga ainda nos nossos dias, como várias seitas aí que pregam nessa nova era. Eu vou ressaltar novamente o gnosticismo quando eu estiver lá sobre a história do cristianismo, a história da igreja, dos pais da igreja, principalmente de Irineu de Leão, que escreveu Adverso Hérese, né, que ele escreveu contra o gnosticismo. Ele era especialista em gnosticismo. Então, mais uma vez, obrigado na paz do Senhor. Esse vídeo é mais uma provocação acerca daquilo que possamos pensar e analisar acerca da verdade de Cristo. Obrigado.